Fala galera do primeiro ano, vamos para a nossa aula de capítulo 16, ou seja, já começamos a história do Brasil e tcham Brasil, você estava esperando Brasil, vamos de Brasil, quer Brasil, tome Brasil, vou dar Brasil para você, se quer Brasil, vai Brasil agora, entendeu? Cadê? Aquele assovio que é característico, né, do Brasil, Brasil, ziu. Sem conversa bola e vamos começar, tá gente? O que a gente precisa entender para começar a história do Brasil? Você precisa compreender que a história do Brasil ela começa, obviamente, muito antes da chegada do homem europeu aqui. Tá? Vocês já sabem muito bem que antes do europeu chegar aqui, nós temos uma miríade de povos com costumes diferentes, em nível de organização política, tá? Em nível de tecnologia, em nível de conhecimento e de organização social diverso. Tá? A gente precisa entender que quando os europeus chegam aqui, nós temos o Império Azteca que era gigantesco, nós temos o Império Inca que era muito forte, a civilização maia que estava entrando em decadência, nós temos os povos que viviam aqui, os indígenas, que não compunham uma nação indígena, mas eram também uma grande quantidade de povos organizados em tribos, alguns ainda eram sedentários, enfim. A gente precisa entender que existe essa diversidade, existe essa historicidade. Eu já expliquei isso para vocês. Quando o europeu chega aqui, eles não encontram um continente parado, estático, ok? Então a história do Brasil começa muito antes da chegada do homem europeu, só que o objetivo da nossa aula não é trabalhar isso, é trabalhar a partir da chegada do europeu, beleza? Então o que a gente precisa compreender antes de iniciar a história do Brasil? O contexto da chegada do homem europeu aqui é o século XVI. E durante o século XVI, a Europa está passando por um processo de regime político chamado de absolutismo. O que, professor? Absolutismo. Você não sabe o que é absolutismo? Tem vídeo no canal, você sabe aonde acessar, então corre lá. Eu sei que você sabe onde é que tem. E também nós temos a organização, vamos dizer assim, econômica, a lógica econômica do continente europeu era o mercantilismo. Então, são dois conceitos que você precisa entender. O absolutismo é um conceito político, você já sabe onde procurar, e a lógica econômica da época, o capitalismo mercantil, o mercantilismo, que também você já sabe onde encontrar se tiver alguma dúvida. Então, a Europa estava passando pelo processo, né, do regime absolutista e pela lógica econômica do mercantilismo. E é durante esse período que surgem as grandes navegações ou expansão marítima comercial. Se você não sabe nada sobre isso, não lembra disso, das nossas aulas, está gravado, tem um vídeo prontinho para você, super editado, e você também já sabe onde encontrar. O vídeo de expansão marítima comercial vai te ajudar muito a entender como o homem europeu chegou aqui na América e como o homem português chegou aqui no litoral brasileiro. Alguma dúvida até aí? Não? Não vi nenhuma. Então, continuando. A partir do momento em que você compreende que esse europeu ele chegou aqui dentro da lógica mercantilista, você sabe que ele estava vindo para cá com o objetivo de enriquecer. Ou ele estava atrás de ouro, ou prata, ou qualquer coisa que se trocasse por ouro e por prata. Beleza? Alguma dúvida até aí? Nenhuma? Continuando. O primeiro momento, então, da história do Brasil, tá, que nós estudamos para o Enem, a partir da chegada do homem europeu aqui, é chamado de período pré-colonial. Nós temos o período pré-colonial, período colonial, período imperial e período republicano. O período pré-colonial ele vai de 1500 a 1530, são as 3 primeiras décadas da chegada do homem europeu aqui, né, do homem português aqui. Tá? De 1530, 1532 até 1822, que é a data da nossa independência, nós temos a história do Brasil colônia. E de 1822 até 1889 nós temos a história do Brasil império, beleza? E de 1889 até os dias de hoje nós temos a história do Brasil republicano. Vale ressaltar que durante o período imperial nós temos 3 fases, que é o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. Então pega essa revisãozinha aí de história do Brasil. Vocês já devem ter estudado a história do Brasil lá no Fundamental, estou apenas aqui revisando. Então, o que vamos estudar aqui é o período pré-colonial. Pré-colonial, professor, é pré-colonial. Então, é antes do Brasil virar uma colônia. É antes de começar a ser povoado pelos europeus. É antes do Brasil ter uma estrutura política administrada pela metrópole. É o momento em que os caras vêm para cá apenas para extrair aquilo que eles tinham visto de valioso, beleza?
Então, no primeiro momento da história do Brasil, que nós chamamos de período pré-colonial, primeira coisa, não existia um interesse em nos colonizar. Os portugueses estavam preocupados com suas colônias lá na região do Oriente, especialmente na região das Índias, atrás das especiarias. Beleza? Eu sei que vocês sabem disso, eu sei que vocês estão atentos, presta atenção, se liga aí. Eu tô ligado que vocês estão ligados. Então, vamos lá. Continuando. Para que a gente possa entender, então, as questões econômicas que envolvem o período pré-colonial, você precisa ter em mente que o que eles vão extrair daqui de valioso era o pau-brasil. Eles encontraram o pau-brasil e eles sacaram a ideia de que o pau-brasil, de dentro do pau-brasil, conseguia se extrair uma tinta avermelhada, tá? Que servia para atingir os tecidos, beleza? Então, a extração predatória de pau-brasil para exportação, tudo isso com mão de obra indígena. Pensou que tinha travado, né? Não travou, não. Garantida através de escambo. Vou explicar isso para vocês, devagarzinho. Extração predatória de pau-brasil. Então, extraíam e não plantavam, não tinha negócio, né? Não tinha economia verde, né? Não tem capitalismo verde, não tem nada. Era extração de pau-brasil para exportação. Esse pau-brasil era armazenado em feitorias que eram como se fossem armazéns. E tudo isso com mão de obra indígena. Não era escrava não, professor? Não, ainda não. A mão de obra indígena garantida através do escambo, através da troca. É o momento em que a gente vai perceber aquela troca de várias bugigangas que os europeus trazem, né, em troca do trabalho do indígena, né, os presentinhos trazidos pelos europeus. Ah, professor, mas o indígena então era um babaca, porque trocou um monte de tora de pau-brasil e trabalho por bugiganga. Não era bem isso, tá? O índio não era um otário, o índio não era um imbecil. A gente precisa entender que o índio, ele viu muita vantagem em algumas coisas que ele recebia dos estrangeiros. Tá? Várias coisas facilitavam o seu trabalho no cotidiano, no dia a dia, e ele achava que era massa, e achava que era, enfim, interessante desenvolver essa troca, né, comercial. Então o índio não era babaca, o índio não era um imbecil, beleza? Bom, professor, é só isso? Cara, em termos de economia, é isso. Agora, tem um detalhe que você precisa entender, que eu já pedi para que vocês assistissem, que é Pocahontas, o Encontro de Dois Mundos, né? Pedi para que vocês assistissem em casa, pá, desse aquela curtida, mas a gente precisa entender que um elemento do nosso assunto é exatamente essa frase, o encontro dos dois mundos, o encontro de dois mundos. O mundo europeu mercantilista, tá? E o mundo indígena. Essas visões de mundo que se encontraram aqui, esse choque de culturas, né? E todo o processo de imposição cultural, de imposição política que vai ser feito de lá de fora para aqui para dentro. Ou seja, o europeu chega aqui, o português chega aqui na posição de dominante e vai impor suas culturas, seus hábitos, seus costumes, vai catequizar os índios, enfim, a gente vai ver isso na nossa aula de Brasil Colônia. Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Período pré-colonial, ó. Ok, é um período rápido, é um período fácil, é um período simples de entender. É só você revisar os conceitos que eu já pedi para que vocês revisem, absolutismo, mercantilismo e grandes navegações, ou seja, o colonialismo, tá? E pegar essa lógica da extração predatória de pau-brasil, armazenado em feitorias, adquiridas através de escambo, né? Mão de obra indígena adquirida através de escambo, e essa relação entre indígenas e o europeu, inclusive esse encontro dos dois mundos vai gerar um estranhamento, e aí eu gostaria que vocês assistissem um pedaço de um documentário que tem aqui na plataforma do YouTube, chamada O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, beleza? Aí vocês vão pegar a partezinha chamada Matriz Tupi, tem mais ou menos 20 minutos, eu acho, 21 minutos, eu acho que é isso. Repetindo, gostaria que vocês assistissem isso e eu vou cobrar na aula, viu? Então espero que vocês estejam assistindo esse vídeo até o final. O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro, Matriz Tupi. Assistiu isso, a gente discute toda essa relação que vai acontecer entre o europeu
né? O estrangeiro português e o indígena que foi encontrado aqui, beleza? Até a próxima, beijinhos, tchau, tchau.